Pois é, meus amigos, Neil Batistowne, o Flash Reverso, está no filme do Flash. Sim, por mais que você não tenha visto, por mais que eu não tenha visto, ele está lá. E não é teoria, não é especulação, é confirmação do próprio diretor do filme. Então a gente vai falar de tudo isso no vídeo de hoje, então vamos lá que eu quero me aprofundar muito sobre isso. Eu vou dizer inclusive o motivo pelo qual ele não aparece no filme. Então vamos lá. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Pedro Arthur, sejam muito bem-vindos ao Universo Geek. E bom, se eu já adianto aqui que obviamente vão ter spoilers do filme do The Flash, então se você não assistiu em momento nenhum, eu aconselho você a sair desse vídeo e voltar depois que já ter assistido o filme, né? Então, enfim, se você não assistiu, coloque sua conta em risco porque eu já avisei. Bom, o Neil Batistowne, né, o Flash Reverso, ele é o principal antagonista do Flash. Ele é ele que aparece nas principais HQs, né, na série, inclusive, ele é o principal vilão. Então, ele é um antagonista recorrente nas histórias do personagem. Inclusive, o Flashpoint, que é meio que a adaptação, entre aspas, desse filme aqui, que no caso o filme adapta essa história, que não adapta, eu já falei na minha crítica que esse filme aqui não adapta, ele pega a base do Flashpoint e muda completamente, né? Ele só pega a base ali da história. Mas no Flashpoint em si, a história é que Barry Allen, ainda quando ele era criança, a mãe dele é assassinada, a Nora Allen é assassinada com uma facada na região da barriga. E quem mata a mãe do Barry na série, e se eu não me engano no Flashpoint também é assim, quem mata ela é o Neil Batistowne, que é o Flash Reverso, né? Nas histórias originais do Barry, nas HQs, é assim. Ele mata ela. E isso causa uma tremenda raiva no Barry Allen, o Flash, que faz ele voltar no tempo. Ele volta no tempo, impede que a mãe dele seja morta e aí ele faz a maior bagunça na linha temporal, na linha do tempo. E bom, o filme ele faz basicamente isso. A mãe é bem fiel assim a algumas coisas. Então a origem do Barry é muito respeitada. Então no começo do filme a gente vê ali que a mãe dele foi assassinada quando ele ainda era criança, num certo dia, de uma facada na região da barriga. Só que o que acontece é que não aparece nenhuma dica, nenhuma pista de quem foi o assassino dela. Até porque é muito diferente, inclusive, da série, que na série fica escancarado que é o Flash Reverso, porque o Barry, isso levando em conta que foi quando ele ainda era criança, ele não tinha os poderes ainda, ele escuta um barulho, ele vai ali até a sala e vê raios, vê uma tempestade de raios ali na sua sala e vê um homem entre esses raios, um homem vestido de amarelo, que é o Flash Reverso. Então, isso que faz com que ele se torne um cientista forense no futuro, quando ele já vire adulto. Porque é para investigar isso que aconteceu, porque ele não sabia. Ele era o único que acreditava na inocência do pai, e por isso ele se tornou cientista para investigar tudo isso e descobrir quem foi que matou a mãe dele e provar a inocência do pai. Só que o que acontece, justamente, é que o Flash Reverso, ele foi quem matou a mãe do Barry, só que ele é do futuro. O Flash Reverso ele é de outra linha temporal, ele é do futuro, que na série ele fica preso no passado. Só que o que acontece no filme é o seguinte: quando o Barry, criança, vê a sua mãe ali com uma faca na barriga, ele não vê raio no filme, né? No filme que tá no cinema agora. Ele não vê raio, ele não vê nada, ele simplesmente chega e sua mãe já está ali quase morta. Então não tem nenhuma pista, não tem nenhum vislumbre assim de que quem foi que matou a mãe do Barry. Isso fica muito aberto. Inclusive eu ouvi algumas pessoas falando, algumas vezes que eu fui assistir o filme, que ficaram se perguntando, né? Será que foi o Neil Batistowne? Será que foi o Flash Reverso, no caso, né? E eu também fiquei com essa dúvida. Só que aí, com uma das entrevistas agora recentes do diretor do filme, né? O Andy Muschietti, eu não sei como é que fala o nome dele. E ele falou que sim, foi o Flash Reverso que matou a mãe do Barry. Foi o Neil Batistowne que matou a mãe do Barry.
mesmo ele não estando no filme. Pra você que não assistiu o filme e gosta de receber uns spoilers, né? Bom, o Flash Reverso não aparece nesse filme, não tem nenhum vestígio, não tem nada. O filme todo não tem uma referência sequer ao Flash Reverso. Por isso que é tão estranho, né? O diretor confirma que foi sim o Flash Reverso que matou a mãe do Barry, mas ele não aparece. Só que ele não falou isso que eu vou falar agora. Inclusive, essa teoria, digamos assim, que faz total sentido, eu vi no canal do Legado Flash. Vocês podem ver aí, é um canal muito bom que tem um foco, inclusive, no Flash. Ele é especialista, vamos dizer assim, no Flash. Então sigam aí ele, vou deixar o link aqui na descrição. Ele fala o seguinte, ele fala que o Flash Reverso não aparece porque na linha temporal que ele muda, não tem por que ele existir. Porque vamos lá, se a gente for pegar a origem do Flash Reverso, deixa eu mudar aqui. O Flash Reverso, ele só é o Flash Reverso por causa do Flash. Então, é muito complicado explicar porque é questão de linha temporal, mas eu vou tentar simplificar aqui para você entender. Em uma linha temporal, o Flash o Barry Allen era o Flash e tinha uma pessoa que era um grande fã dele. Um grande fã que era o Neil Bartowne, que era muito fã dele e queria ser igual a ele. Então ele replicou ali as coisas do acidente que tornou o Barry Allen Flash e ele também teve super velocidade e contato com a força de aceleração. Algumas histórias se passam assim e o Flash Reverso ele não tem aquele contato que ele queria ser. Inclusive o traje do Flash Reverso é amarelo por justamente ser a cor do Kid Flash, do traje do Kid Flash, que é o maior parceiro do Flash. Então o Neil Bartowne queria ser aquele parceiro do Barry, ele queria ser aquele ajudante, só que o Flash não aceitou. E aí, inclusive eles tiveram discussões, eles brigaram e aí o Flash Reverso ficou com muita raiva, muita raiva do Flash e fez o seguinte, ele voltou no tempo porque ele sabia dessa habilidade que a super velocidade dava. Bom, eu vou pegar aqui o que acontece na série, né? O Flash Reverso volta no tempo e quer matar o Flash criança, para justamente o Flash nunca precisar existir. Então o Flash Reverso não teria aquele ódio, né? Ele tá com raiva do Barry, ele quer impedir que ele tenha sucesso, que ele se torne, né, o Velocista Escarlate. Então o Flash Reverso volta no tempo e quer matar o Barry criança. Só que aí o Flash da mesma linha temporal do Flash Reverso volta no tempo também e salva o Flash criança. Ele mesmo salva ele do passado. E aí nesse meio tempo que o Flash salva o seu eu criança, o Flash Reverso fica com mais raiva ainda e para se vingar desse salvamento ali da criança, ele mata a mãe do Barry como castigo, tipo, não vou matar você, mas eu vou matar sua mãe, eu vou lhe fazer sofrer. Então, a questão dele é muito mais querer fazer com que o Barry sofra, com que o Barry se torne aquilo que ele é. Inclusive tem algumas histórias que o próprio Flash se torna o Flash Reverso. É muita loucura, que assunto para outro vídeo. Então quando o Flash Reverso faz isso, dá início à linha temporal que a gente vê na série. Então o Flash no caso, que salvou o Barry criança, é da linha temporal original. Esse Barry que teve a mãe morta é a linha temporal que a gente vê na série e no filme também. Só que a gente tem um problema, porque é o seguinte, em uma das linhas temporais, o Flash Reverso consegue matar o Barry criança. Só que a gente tem um problema gigantesco nisso, que é qual? O Flash Reverso só existe por causa do Flash. Só existe por causa do Flash. Então, se o Flash Reverso mata o Flash criança, o Flash nunca vai se tornar o Flash e o Neil Bartowne nunca vai se tornar o Flash Reverso. Porque justamente ele depende do Flash para se tornar o Flash Reverso. Então quando ele mata o Barry criança, ele perde a sua velocidade, porque ele só tem os poderes da super velocidade por causa do Barry. Se o Flash não existir, ele nunca vai conseguir gerar os seus poderes. Então ele fica preso no passado. E aí acontece tudo o que acontece na série. Cria-se o acelerador de partículas, ele chama ali, ele meio que bota o plano para o Barry Allen ser atingido pelo raio, se tornar o Flash, e tem toda ali a história da série.
Então, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: se o Flash não existir, se o Barry Allen nunca se tornar o Flash, o Neil Bartowne nunca vai se tornar o Flash Reverso. Tendo isso em mente é o seguinte: então assim, quando o Flash volta no tempo e impede que a sua mãe seja morta, o que é que ele faz? Ele pega ali o molho de tomate e coloca nas compras dela. O pai não vai precisar sair de casa e, consequentemente, a mãe não vai ser morta. Então ele continua viva. Então mais tarde, o Barry só foi se tornar o Flash porque foi atingido por um raio. Ele só foi atingido por um raio porque ele era um cientista florense. E ele só é um cientista florense porque sua mãe foi morta. Se a sua mãe não for morta, ele não vai se tornar um cientista, ele também não vai ser atingido por um raio e ele também não vai se tornar o Flash. Então, a partir do momento que o Barry muda o passado e impede que a sua mãe seja morta, automaticamente ele não vai mais ser o Flash, porque daquela linha temporal ele não vai precisar de motivos para se tornar um cientista e mais tarde ser atingido por um raio. E é essa versão que a gente vê no filme. A gente vê a versão passada dele, mais bobona, mais engraçadona, né, irritante, que é outra versão dele, é a versão que, se a sua mãe não fosse morta, ele nunca seria o Flash. Então, naquela linha temporal, se o Barry Allen não se tornou o Flash, automaticamente não existe um Flash Reverso, porque o Flash Reverso só existe por conta que o Flash existe. Então, se o Barry Allen não se torna o Flash, o Neil Bartowne também não vai se tornar o Flash Reverso. E é por isso que ele não está em The Flash. Eu espero de verdade que essa explicação tenha feito sentido. Se ficou confusa, deixa aqui nos comentários que, sem problema, eu faço outro vídeo de forma mais fácil de entender, tá? Se não tiver dado para entender, comenta aqui embaixo, deixe seu comentário porque eu vou adorar ler, tá certo? Muito obrigado se você assistiu até aqui. Um abraço, até a próxima. Se inscreve no canal, cara. Tá tendo vídeo aqui direto pra gente falar de cultura pop, pra gente falar de coisa que a gente gosta. Então, se inscreve, deixa o teu like, ativa o sininho pra você não perder vídeos futuros. E é isso. Muito obrigado e não mexa com a linha do tempo, pelo amor de Deus. Tchau.